Oi, gente, bom dia! Pessoal, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui. Vocês perceberam que no dia da grande festa do broxonho tinha uma senhora, ou duas, acho que eram duas senhoras, e um rapaz. Todos esses convidados na festa. E essa senhora, fofinha, que nem eu, assim, né? Ela estava comendo o bolo, ela comeu o primeiro bocado do bolo e falou o seguinte para a vovó Pinóquia: Ei, você vai fazer o meu bolo de aniversário. Aí a Pinóquia já ficou toda inchada, né? A vovó Pinóquio: Faço, lógico que eu faço. Falei, então eu vou fazer no fim do ano e eu vou fazer a minha festa na chácara. E eu quero que você faça o bolo. Aí ela aproveitou e comentou: eu já fiz o bolo aqui para uma vizinha. Não sei se vocês se lembram quando ela fez o bolo, né? Também daquele jeito, né? Aí ela já está contratada, gente. Agora, será que essa senhora que encomendou o bolo aí já pro final do ano, será que ela não assiste os vídeos, as lives da Pinóquio Velha? Gente, me fala, por favor. O que vocês acham? Olha, se ela assistir, ela vai desistir desse bolo. Vai desistir. Então, né, gente? Eu, se eu pudesse, se eu conhecesse essa senhora, se eu tivesse o endereço, gente, eu mandaria um telegrama para ela, uma mensagem, falando, não coma, não coma esse bolo, não compre esse bolo, de jeito nenhum. Altamente perigoso. Ai, não tem como, né? Só se ela. O meu ela não vai assistir, porque eu ainda sou pouco conhecida, mas se ela assistir o próprio vídeo da vovó, ela não vai comer. E aí, pessoal, a, a Pinóquio Tio, a estrangeirinha, ela estava falando um monte de coisas, falou várias coisas erradas. Aí, quando ela falou uma palavra assim totalmente errada, eu não lembro o termo, mas era do verbo saber. Acho que ela falou eu sabo, uma coisa assim. Ah, seu sabido, não recordo. E aí, uma escrita dela falou: Nossa Senhora, fazendo medicina e tendo esse erro horrível. Aí, a Pinóquio Tio, a estrangeirinha, respondeu alegremente, efusivamente: Ainda bem que eu não faço letras. KKKKK. Hã? Ainda bem que eu não faço letras? Qualquer curso, minha filha, você tem que saber falar. Mas o curso de medicina, que você vai ter o contato direto com as pessoas, mais ainda, pessoal. E ela fazendo lá aquela pipoca doce que deu erro, né? Na primeira vez. Na segunda deu um tantinho assim, para 4 pessoas. Acho que foi isso que fez mal para a Manu, que a Manu tá acamadinha. Essa pipoquinha. Gente, ela conversando com as filhas, ela falou várias vezes, várias palavras erradas, e ela estava levando na brincadeira esse erro que ela teve, como se tivesse sido lindo e maravilhoso. E as filhas tentavam corrigir a mãe, mas elas também não sabiam a forma certa de falar. Que eu não me lembro, mas eu acho que a palavra certa seria
se eu soubesse, né? E ela, se eu sabido, alguma coisa assim. Mas não são as filhas que estão ajudando os professores a ensinarem as crianças, a própria Argentina, nas dificuldades que as crianças têm? Ali, gente, ninguém fala português. Ninguém fala o português. Não adianta. Tá ruim o negócio, hein? Mas sabe falar o espanhol assim divinamente, todas. Você vai aprender a falar o português corretamente para depois falar um outro idioma, né? Mas não falam o português e dizem que falam espanhol assim melhor que os próprios argentinos. Ulala. Eu assisti ontem o vídeo da Raquel com a Kiara. A Kiara é a filha do Johnny, junto com a Raquel. E o bebezinho Miguel. O bebezinho, gente, é lindo, uma fofurice, excesso de fofurice, essa é a verdade. De fofurice e de beleza. Ó, um bebê lindo, lindo, lindo. A Raquel pediu para a Kiara explicar como que foi a experiência dela no parto. Eu não entendi por que a menina, que é uma menina, mas ela já deve ter uns 16, 17 anos, que tenha 16. Mudou a voz, uma voz bem infantil, assim, bem infantilizada mesmo, sabe? Ai, ai, que terrível, ai, eu senti tanta dor, 14 horas de dor, ai, 14 horas de dor, ai, sabe? Falou como se ela estivesse falando com um bebezinho. Eu espero, e depois acabou fazendo uma cesárea. E segundo a Raquel, a menina não falou gritava, disse que chorava muito de dor, reclamava muito de dor, e depois caía na risada, que ela fez o maior sucesso na maternidade. Eu espero, gente, que essa menina, tendo o Miguelzinho nas mãos, que é lindo, maravilhoso, ela tome um pouco de juízo. Um pouco, não, muito. Porque o Miguelzinho não pediu para nascer, o Miguelzinho não pediu para estar nessa família. A Raquel, gente, eu não posso falar nada que desabone a Raquel. Não. A Raquel, gente, é uma pessoa séria, verdadeira. Você percebe que ela é verdadeira. Você percebe que ela é muito batalhadora. Ela vai atrás, ela trabalha, ela faz faxina, tem outros empregos. Ela faz de tudo para não faltar nada na casa dela. Ela é uma pessoa, sabe, que tem tutano e tem caráter. Mesmo sendo casada com Johnny, ela manteve a honestidade dela. Tá? Mas a filha, ela tem alguns filhos, né? Não sei dizer quantos, também de outros pais. A Kiara, gente, é bonita, é uma menina muito bonita, ela foi bem criada, mas ela não tem um pingo de educação, não tem. Soube fazer um filho, mas não sabe falar, não sabe conversar. Isso não acontece só com ela, eu não estou criticando, não. Só estou abrindo os olhos de muito adolescente, tá? Gente, antes de ter um filho, antes de ter um relacionamento com a pessoa, vocês têm que estudar. Hoje não existe mais gente tapada para o assunto de sexo, de não saber, gente, se eu sair com o cara, for pra cama com ele, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Converse com a mãe,
quando vocês tiverem um relacionamento. Fala que vocês querem passar por um ginecologista. É difícil, né? Mas hoje as mães são mais abertas. Evitem, por favor, vai estudar primeiro. Vocês querem ser como a Kiara, que fala tudo errado, que não sabe conversar, que fala ainda com a linguagem tati-bitati, bem infantilizada, que essa linguagem a gente usa erroneamente, mas eu uso também com bebês. Oh, meu moidinho, como você é lindo, seu moidinho da vovó, seu fofula. Só que ela não estava falando com o filho, ela estava falando com os inscritos da Raquel. Pirou, né, gente? Então, gente, vai estudar, vai aprender. A menina, infelizmente, também fazia uso de substâncias químicas ilícitas. Espero que tenha saído dessa. A mãe várias vezes falou em interná-la, em fazer um tratamento, e ela nunca aceitou, ela sumia. Simplesmente sumia do mapa, para ficar, acho que, com as melhores companhias dela, né? Então, a Raquel, eu acho que ela deve ter errado em algum ponto que a gente não sabe, mas aí ela que tem que saber onde foi o erro dela. Não só dela, porque a menina tem pai também, que é o Johnny, né? E o Johnny, na época, foi a época que ele foi morar com a Pinóquio 2, com a estrangeirinha. Então, ele desistiu de ser pai. Então, gente, ser mãe e pai não é só colocar no mundo, não, né? Tem que criar, não abandonar, aconselhar, falar muito sério, nada de passar a mão na cabecinha, né? Porque ali não tem nenhuma criança. Tomara que a menina tenha tomado juízo e também tenha largado das drogas, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas agora ela tem uma criança que depende dela. Que na realidade vai depender da Raquel, porque a menina acho que nunca trabalhou. Então, tomara, eu torço muito, muito, muito pela Kiara, mas principalmente pelo Miguel. É um bebezinho lindo, maravilhoso, né? Abençoado por Deus. E tomara que essa mamãezinha de primeira viagem pense e repense muito sobre a vida dela daqui para frente. Ela tem que pensar que ela não vai ter a Raquel ao lado dela para todo e sempre, né? Não vai. Tomara mesmo, eu torço para que tudo fique bem com a Kiara. Eu sei que ela tem todo o apoio da mãe, um apoio irrestrito, incondicional. Apoio e amor, né? E passará a ter esse amor do bebê. Mas tomara que ela tome juízo agora e tomara que o pai, que não foi, né, lá para o estrangeiro, que o pai seja um homem de verdade, porque estar ao lado não é só estar ali, mas não abrir a boca para conversar, não, é apoiar, se dedicar, se lembrar que, né, ele participou para que essa menina nascesse e viesse ao mundo. Né, gente? Tem que ser mãe, tem que ser pai. Não é só nessa hora, não, é antes dessa hora, durante essa hora e muito, muito, muito para frente, sempre. Tá bom? Espero que a Raquel também se torne uma adulta, ela está muito, muito, muito infantilizada mesmo. A gente quase não entende o que a menina fala. Ela, além de falar nessa linguagem tati-bitati, ela fala também muito rápido, muito atrapalhado, muitas palavras que ela não sabe falar, ela não sabe o que quer dizer. Isso é muito triste, né, gente?
ainda mais numa época que os pais são caçados quase que a laço para que não deixem os filhos fora das escolas, fora das salas de aula. Mas a menina com certeza não estudava mais porque vivia sumindo pelo mundo. Mas eu torço muito para que o Miguel tenha uma avó maravilhosa, mas que tenha também uma mãe maravilhosa e um avô, pelo menos presente e confiável, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus.